Naifante. Tá, o kata naifante, ele recebe o nome da posição naifante, assim como o kata seishan recebe o nome da postura seishan, o kata naifante também recebe o nome da postura naifante. Quando você sobe a mão, separa um pouquinho a mão para fazer um pequeno triângulo, dobra os polegares, desenha um círculo na frente, numa parede imaginária, encosta esses dois primeiros dedos no meio dos dois dedos da outra mão, abre polegares, procura trazer no peito, cuidado para não abrir muito os cotovelos, e baixa. Aí você imagina que você está numa parede, tem adversário na frente, 45 graus do lado. Aí você olha para os adversários, encara um por um, até chegar aqui. De preferência, desde o começo do kata até esse movimento final aqui, se você não piscar é melhor. Quando você sobe a mão acima da cabeça, separa um pouco a mão para fazer um pequeno triângulo na frente. Aí você dobra os polegares e faz um círculo numa parede imaginária na frente. Aí você abre os polegares, traz no peito, procura não abrir os cotovelos, deixar próximo ao corpo. E aqui tem dois sentidos. Quando você levanta as mãos, para mostrar que está com as mãos desarmadas. E quando você faz o círculo, significa que você está em harmonia com o universo. A partir desse momento, você traz a mão no peito e cai com os dois sukuto do pé, os dois sukuto dos dois pés do lado. Essa postura chama-se Shidori Hashi. Ela vem de uma ave pernalta da Europa, principalmente nos países nórdicos da Europa. Chama-se Golden Plover, significa tarambola dourada. Então, uma ave pernalta dos pântanos, que ela anda normalmente, de vez em quando ela anda de lado. Quando você faz a postura Shidori Hashi, as mãos
elas estão assim. Então o que vai trabalhar mesmo é a mão direita. Quando você caiu aqui, alguns levantam a mão, outros deixam a mão como está. Alguns também levantam as duas mãos para depois fazer isso aqui. Então esquece um pouco a mão esquerda, porque a mão esquerda, a partir daqui, ela vem riquitê. Então se você levantar a mão antes de atacar, você simplesmente vai empurrar a mão e vai defender chutou o quê? Tate chutou o quê? Se você não levantar a mão, você vai fazer a virada da mão no movimento. Então é indiferente se você levanta a mão antes ou levanta durante o movimento, vai terminar sempre em tate chutou. Agora, se a gente for analisar, quando você faz Gedambarai, então você leva a mão aqui, você não vira a mão para depois empurrar. Você vai, no movimento, você torce a mão no final. Jodão aqui também. Você vai no movimento, torção final. O Choque, mesma coisa. Você vai, leva a mão assim e termina girando no final. Então aqui poderia ter o mesmo sentido, de você levar a mão assim e virar no final. Se você virar antes ou virar depois, o objetivo é o mesmo. A mão esquerda, se você virar ou não virar, é indiferente, porque ela vai trazer riquitê, se você virar antes ou não virar, porque alguns viram só a mão direita, outros não viram nem uma mão, outros viram as duas mãos. Então é indiferente, não quer dizer absolutamente nada. Tem só esse pequeno detalhe, de você trabalhar a mão virando no movimento ou virando antes, a função é a mesma. Quando você for cotovelar o movimento aqui, você tem que ter o cuidado para não sair da postura naifante. Então, quando você leva aqui, não cotovelar longe. Cotovela perto do corpo, força esse joelho para dentro. Né? E os olhares sempre devem ser olhar vigoroso, não pode fazer olhar lento assim. Sempre olhar vigoroso. Né? Quando anda também, terminou aqui, não olha assim lentamente, terminou aqui, olha firme. O cotovelo direito um pouquinho mais baixo que o ombro e a mão, o punho um pouquinho mais baixo que o cotovelo, e aqui sempre mantenha 90 graus, né? 90 graus. Então se você abaixar muito, não é o correto, né? Então um pouquinho mais baixo que o ombro, uma pequena oscilação pode ter. Você deve imaginar assim, se você derramasse, tivesse uma canaleta aqui e derramasse água no ombro, a água ela ia escorrer lentamente até o cotovelo, depois lentamente até o pulso e ia descer lá. Então se você baixar demais, você torna uma cachoeira, não é uma cachoeira, é um riacho, como se fosse um riacho de águas tranquilas. Então isso tem esse sentido também. Então o kata naifante, você imagina que está encostado numa parede, você tem adversário na frente, um de cada lado e em 45 graus. Então quando você faz esse movimento, você defendeu o golpe do adversário aqui e atacou o adversário que está em 45 graus. Soco em 45 graus, Kajizuki. Defesa lateral, Kajizuki. Você anda para a esquerda, Shidori-hashi. Olha, defende o Choke. Gedambarai para a direita, a mão esquerda ajuda um pouquinho para acelerar o movimento. E a esquerda, Uraken no rosto e puxa. Aqui você está fazendo a postura de o Choke com o Sai. O Sai é com apoio. Você tem mais força com apoio. Nesse movimento, quando ele puxa, aqui imagina assim, ó, que vem Maigiri no joelho ou na canela, o Ashibarai, então ele deve puxar a perna esquerda por fora do joelho. Isso. Querendo mostrar a sola do pé para o alto. Se ele bater com o pé no próprio joelho, ele está limitando o movimento. Então, se ele bater lá, ele limita o movimento. Ó.
Então ele tem que puxar para fora, né, para não limitar o movimento e ao mesmo tempo ele ter impulso para fazer, por exemplo, um contra-ataque de Sokuto Yokogiri, né? Chute lateral. Aqui tem que ter o cuidado quando for puxar o pé direito, não puxar curto por dentro para bater na perna de apoio, puxar por fora do joelho, levantando bem, mostrando a sola do pé quase para o teto. Então essa aqui é uma defesa de Maigiri, contra-ataque. Maigiri, aí você puxa. Nesse movimento, quando ele puxa o pé e depois defende o choque, ou sai o choque com apoio, né? Com apoio da mão direita, sai o choque, ele puxa até a linha das costas aqui. Para o lado de cá, ele vai fazer a mesma coisa. Puxa o pé e defende até aqui. Aí ele não vem até as costas, porque se ele fosse inverter os braços, seria até as costas, né? Então, como ele está fazendo aquele lado, vem só até aqui. Fazer a mesma torção para os dois lados. Então, imagina que o adversário vai dar uma shibara, um pontapé no joelho e um soco no rosto. Então ele puxa o pé esquerdo por fora do joelho e defende até a linha das costas, aqui. Aí para o lado de cá ele repete o movimento. Puxa o pé, defende até a linha das costas com a mão esquerda, porque se ele fosse inverter os braços, né, seria até a linha das costas. Mas ele está fazendo com o braço esquerdo, então só até aqui. Não vem até aqui porque aí a torção é diferente de um lado para o outro. Nesse movimento, você defendeu Yoko Tetsui, né, a marretada lateral. Aí você vira a mão, torce como fosse segurar e puxa. Esse movimento deve ser feito com um certo vigor, porque você está puxando o adversário. Então você puxa com certo vigor, cotovelo esquerdo e punho direito chegam praticamente juntos aqui. Cuidado para não levantar muito essa mão, porque você está puxando aqui, né? Então não tem sentido você levantar a mão aqui, você está puxando o adversário para você, né? Então de lá você vira a mão e puxa para você, né? Não é levantar a mão assim, né? Puxa reto para cá. Aí cotovela e repete o kata para o outro lado. Esse movimento, você vai receber um soco lateral, você vai defender com a mão esquerda Yoko Tetsui, uma marretada lateral no braço do adversário, a mão direita vem só kamai. Seria, você defendeu, abre tua mão, segura o braço do adversário, torce, puxa ele para você, e aí você avançar um pouquinho, cotovelar na costela. Então no kata tem esse sentido de você puxar o adversário para você e cotovelar o adversário. Defendeu, Yoko Tetsui, segura a mão do adversário, torce o braço, puxa ele para você e cotovela. Então se você não precisa puxar para o alto, se você levantar o braço aqui, você não consegue puxar o adversário. Tem que puxar o adversário para você, para desequilibrar, para chamar para perto, para você poder contra-atacar.